Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente, como você já sabe, é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E hoje nós estamos aqui no quadro ebd.com para comentar as revistas da editora Betel Dominical, que já é sucesso em todo o Brasil e no mundo. A grande nação madureira sob a liderança do nosso bispo primaz, Manuel Ferreira, e Bispo Abner, que é o escritor dessa revista maravilhosa que fala sobre família. Nós estamos na lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Olha, gente, a lição de hoje vai abalar aí as estruturas, com certeza vai ser bênção para a sua vida, vai esclarecer muitas dúvidas, vai ser bênção para a sua igreja. Eu queria pedir desde já para você compartilhar esse vídeo com os seus alunos, com os professores. Uma técnica muito interessante que os professores têm desenvolvido é pegar essa videoaula e compartilhar com seus alunos durante a semana. Assim eles vão ter tempo de ver, tempo também de fazer suas perguntas, ler a revista, e depois na sala de aula vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, porque você vai ter a possibilidade aí de poder ganhar tempo e poder apenas tirar as dúvidas. Eu tenho certeza que vai crescer muito. Muitos professores têm feito assim e tem dado certo. Então, hoje a gente vai trabalhar com essa lição de número 4. Tem a história também de João. Olha, João e Ana estão aprontando demais. Esse casal não é fácil, não. O que será que eles aprontaram hoje? Quais são os rolos aí, os entreveros desse casamento difícil, mas que Deus tem abençoado? E o sucesso de João e Ana tem sido justamente porque é um casal assíduo à escola dominical e tem um professor lá como você. Um professor que ensina a verdade, um professor que está buscando a melhora da sua igreja, um pastor que está aí abençoando o seu povo e está buscando o crescimento espiritual da comunidade cristã que está aí. Bom, lição de número 4, não saia daí, tem muita coisa boa, mas tudo isso só depois da vinheta. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like e dá um glória, que é o nosso lema aí do ano também de 2020. Deixa o like e dá um glória. E não se esqueça também de clicar no sininho, que assim sempre quando tiver um vídeo novo, minhas mensagens, pregações, ministrações, tudo que a gente tiver, a gente compartilha aqui com vocês. E se você puder ser meu apoiador do canal Boa Semente, me ajudando a levar essa mensagem para todos os lugares aonde a internet possa chegar, você vai ser muito bem-vindo. É só clicar aqui no Apoie-se e você vai ser um daqueles parceiros meus. São poucos, mas são valentes, são fiéis, e eu só tenho chegado aqui graças à oração de todos, da minha família, do apoio da minha igreja e também dos meus apoiadores, colaboradores do Brasil inteiro. E você pode ser um deles, e eu gostaria muito de poder contar com a sua colaboração. Amém? Tem coisa boa por aí depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, voltamos. Gente, eu estou curioso também, igual a vocês. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que esse casal está aprontando aí. Com vocês, João e Ana. Jesus do céu, caso difícil, hein?
E aí, como é que a gente pode fazer? Como que a EBD pode ser, como é que a nossa lição, né, pode ajudar esse casal que está com problema, precisando da nossa ajuda? Vamos lá, tudo isso a gente vai ver na lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Quero lembrar você também que esse plano de aula você pode baixar também gratuitamente, tem um link aqui embaixo, tem um telefone aqui do canal Boa Semente, você entra em contato conosco e a gente vai ter o prazer de fazer ali o seu cadastro rápido. Esse cadastro porque você vai ser direcionado para o grupo do Telegram, se você tiver o Telegram, é uma vantagem ter o Telegram. Por quê? Porque ele não tem a instabilidade do WhatsApp, é bom ter o Telegram porque não baixa nada no seu celular, fica tudo na nuvem, e quantas pessoas forem entrando, elas acessam o que já foi colocado, diferentemente do grupo do WhatsApp. Se você não tiver o grupo do WhatsApp, não tem problema, você pode também fazer, tem um grupo, desculpe, se você não tem o Telegram, né, não tem problema, você pode também ir para o grupo do WhatsApp. Se você não quiser fazer parte de grupo nenhum, não tem problema nenhum, eu te mando também assim mesmo o plano de aula gratuitamente, e você pode então acompanhar com a sua classe, distribuir para outros professores, e vai ser uma bênção. Não se esqueça também, se você puder, de adquirir aí os nossos livros, está aqui embaixo, você dá uma olhadinha depois, tá bom? Vamos à nossa lição de hoje, uma lição importantíssima, que eu vou dividir ela de uma forma diferente. Eu vou explicar para vocês. Como se trata de um tema tão complexo, de um tema tão difícil, que é a área sexual, né? A questão aí da intimidade do casal, eu vou fazê-la diferente. Na primeira parte dessa videoaula, eu vou apresentar os tópicos das lições e vou comentar como eu sempre faço aqui. Na segunda parte da videoaula, eu vou trazer um estudo, né? Um estudo que possa te embasar, possa te dar conhecimento, para que você possa aí ter subsídio para comentar tópico desse por tópico que a gente vai falar aqui. Então, na primeira parte vai ser uma primeira parte normal, onde eu vou falar sobre os tópicos, como a gente sempre faz aqui. Na segunda parte eu tenho um estudo sobre a intimidade do casal e a gente vai discutir os problemas sexuais, o porquê dos problemas sexuais, a problema da pornografia, como vencer a pornografia, como vencer aí esse descontrole sexual, né? O descompasso do desejo sexual. Para que Deus criou o sexo? Se o sexo é só para procriação e é para prazer também, a gente vai ver tudo isso, tá bom? Então vamos lá, na primeira parte a gente já vai começar já com a parte da nossa EBD. Lembrando que mesmo essa segunda parte, quanto a parte da lição, elas formam, né, um conjunto todo da lição de número 4, que vai te embasar para trabalhar as orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Bom, gente, a nossa lição é a lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal, tá? A lição foi escrita pelo nosso bispo Abner Ferreira, que já foi devidamente apresentado nas primeiras lições anteriores. Se você está chegando aqui, eu quero só dizer para você que o nosso bispo Abner Ferreira, ele é o presidente da CONEMAD e também presidente da Igreja Histórica, né? A Catedral Histórica da Assembleia de Deus em Madureira, nossa famosa Igreja Mãe. Ele é articulista, ele é professor, ele também é advogado e nos presenteou com essa brilhante lição, cuja qual nós estamos estudando agora a lição de número 4. Depois dessa introdução, deixa eu te falar então qual é o nosso objetivos da lição. São ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal. Ok? Beleza. Número 2, mostrar os cuidados que os cônjuges devem ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles. E apresentar 3 princípios básicos para a intimidade sadia e feliz. Então, ao final da lição, você deve ir lá ver se você está batendo esses pontos, principalmente o terceiro ponto, a vida sexual como uma vida sexual sadia. Muito bem. Nosso texto de referência está em Provérbios, capítulo 5. É um texto muito usado em encontros de casais, um texto muito trabalhado na igreja, que fala sobre beber a água da tua cisterna, né? Ele trata mais ou menos de fidelidade conjugal. Provérbios 5. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas o ribeiro de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Serva amorosa e gazela graciosa, saciem os teus seios com todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então, o texto aqui de hoje, que você está trabalhando, Provérbios 5, fala da intimidade do casal, é uma linguagem metafórica
cuja qual nos remete para a ideia do relacionamento entre o marido e a mulher. A mulher é essa fonte de água, a mulher é essa fonte transbordante, que o marido deve beber dessa fonte. O marido deve estar em contato com essa fonte e ele deve beber da tua cisterna, ou seja, da sua mulher. Ele deve se deleitar da sua mulher e a sua mulher se deleitar dele, e não procurar outras cisternas ou outras fontes de águas. Não, por isso ele fala no versículo 16, derramar-se-iam por fora as tuas cisternas, ou as tuas fontes, ou seja, haveria a possibilidade de você procurar outras águas, ou outras pessoas beberem da água que é para você, que foi feito isso através do matrimônio. Então ele diz, sejam para ti só e não para os estranhos contigo, ou seja, a fidelidade, a intimidade do casal como algo supremo, como algo especial, como algo importante para o crescimento, e enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto tudo, mas tem que ser um homem e uma mulher. Muito bem. Dito isso, vamos ao texto. No tópico 1, ele fala sobre matrimônio e vida sexual, não é isso? E nesse tópico, matrimônio e vida sexual, a gente precisa falar sobre os pontos muito interessantes que ele vai embasar. Qual a diferença entre sexo e sexualidade? A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Já o termo sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações, práticas dos seres humanos que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. Então, isso é a sexualidade. Por que o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente, que é o que o autor começa falando, porque havia uma visão de que o sexo era sujo. Sendo a criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral, ou indecente, ou pecaminoso. Ok? Por quê? Porque ele foi criado por Deus. E qual é a finalidade do sexo? A finalidade primordial do ato sexual refere-se, logicamente, à procriação. Agora, por outro lado, essa finalidade do sexo na Bíblia não é apenas procriar, né? Ou seja, não é apenas gerar filhos, não, mas também a satisfação e prazer conjugal. Também é uma finalidade do sexo. Então, é importante você frisar isso com a sua classe, né? Essa diferença entre sexo e sexualidade. O sexo está ligado aos órgãos, né? Masculino ou feminino. A sexualidade é o conjunto de ações, é o comportamento, né? Que está envolvido nesse ato. O sexo, ele é algo humano, naturalmente humano, está relacionado ali a espécies, né, que pode ser espécies aí do ser humano, que está relacionado ao coito, né, ou ao conhecer, ou entrar, que é a linguagem bíblica para falar sobre sexo, né, quando diz que alguém conheceu, né, e Adão conheceu a Eva, ou Abraão conheceu a sua esposa, a Sara. Conhecer ali significa desnudar, significa entrar, significa o ato sexual, ou o coito também. Bom, então, essa é a parte natural, mas também tem a parte da sexualidade, que é tudo que envolve, é o modo de ser, a feminilidade, a masculinidade, tudo isso faz parte da sexualidade, e a sexualidade foi dada ao homem como um instrumento para que ele fosse feliz, para que ele fosse sadio, para que ele tivesse uma vida sexual ativa e feliz. Essa ideia do sexo pecaminoso, ou como pecado, vem lá da origem, lá da Idade Média. A igreja, de certa forma, vai coibir essas ações, né? Vai regrar essas ações. A igreja católica, sobretudo, ela vai, para se diferenciar das outras, ela vai proibir o sexo entre pessoas não casadas, conforme os próprios preceitos antigos vão dizer, as cartas paulinas, e com o tempo ela vai também, no sentido de tentar regrar a sociedade, ela vai lidar com tudo isso em forma de pecado. Então, o sexo vai ser ligado à questão ruim, à questão do diabo, a sexualidade vai ser ligada ali à questão de Eva, à questão da maçã, como a tentação, como o pecado. A força sexual vai ser uma força que vai ser demonizada e usada pela igreja para poder regrar a sociedade. Hoje nós já conseguimos, graças a Deus, se livrar dessas amarras aí que a própria igreja criou,
em relação ao sexo, e hoje já se tem uma visão diferenciada em relação à questão sexual. Portanto, a gente já não entende mais o sexo como pecado, porque em si ele não é sujo nem proibido, mas há de se ter alguns cuidados importantes para a sua prática. A Bíblia coloca as práticas, né, que devem ser colocadas. Então, no 1.1 ele fala sobre o casamento e vida sexual. E aí ele fala sobre a questão do apegar-se, mas eu não vou falar muito sobre esse tópico, porque a gente já viu isso lá atrás. E também no 1.3, o ato sexual. E ele fala que o leito deve ser sem mácula, né? A importância aí dos deveres dos cônjuges. Eu vou falar disso no próximo tópico, então, na segunda parte dessa lição, e eu vou deixar um pouco mais para essa questão do ato sexual, que deve ser sem mácula, tem que ser... existe um padrão que Deus deixou para a organização aí, para o modo de se fazer aí o sexo como algo que seja bênção. No tópico 2, ele fala de dois numa só carne. E agora a gente volta a esse assunto que você depois estar estranhando, falando assim, mas a gente já comentou isso lá atrás. Sim, comentou os dois quando falamos de que o homem deve deixar, né, o seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher e será os dois uma só carne. Agora a gente vai ver o mesmo ponto do lado espiritual. Dois numa só carne é um grande mistério que a gente deve prestar muita atenção, porque o sexo, ele segundo os padrões bíblicos, ele é muito mais do que o ato, do que o coito, do que a relação, mas é uma troca de fluidos, porque o que acontece ali no sexo é também algo espiritual. Alguns acreditam que nesse momento as almas estão em contato, no sentido que as almas são as emoções, e ali o sexo aflora as emoções. É nesse momento que você coloca para fora, que você expressa as suas emoções. Então, é um encontro de duas almas, e por isso que é algo tão importante. Pessoas são ligadas através do sexo, pessoas são desligadas também através do sexo. Bom, e aí, nesse tópico 2, ele vai falar homem e mulher iguais e diferentes. Ele vai falar sobre o papel desses homens, né? O homem e a mulher são iguais no seu fator, mas são diferentes em relação ao seu papel, tanto na procriação quanto a questão do sexo. E o egoísmo, ele é que atrapalha muito essa questão. No 2.2, ele fala que nós devemos enfrentar a raiz dos problemas, né? Ou seja, devemos verificar quais são os problemas principais que o sexo tem enfrentado e com a ação do sexo, né, da nossa vida, e como que a gente pode melhorar isso. E parte de uns pontos que ele acha que são importantes, que é a não valorização do outro, problemas de saúde, entre outros. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. No 2.3 ele fala do respeito, que aí eu acho que é fundamental, o respeito entre ambos, né, que é muito importante. Sempre que eu recebo pessoas no gabinete pastoral para conversar sobre isso, casais que nos procuram, há sempre esse problema que volta e meia aparece muito. Pelo menos 70% dos problemas podem não ser diretamente relacionados ao sexo, mas em algum momento também passa por isso, porque o sexo é tão importante que não há possibilidade de um casal ser feliz em outras áreas se desprezar a área do sexo. E muitas das vezes há uma incompreensão sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7, que fala que o corpo da mulher pertence ao homem, e a gente só vê essa parte, só lê essa parte. O corpo da mulher pertence ao homem. Então, o homem, pelo seu instinto biológico, né, com a capacidade, né, da biologia, né, a natureza, que proporciona ao homem nesse instinto de procriação, ele tem muito mais desejo sexual, muito mais ímpeto sexual que a mulher. Então ele tem mais desejo, ele tem mais vontade de procurar a mulher, mais vontade, necessidade até de fazer sexo. E isso é uma questão biológica, porque nós fomos dotados assim, nesse instinto, né, de procriação, para que preservação da espécie. Enquanto a mulher, na verdade, ela vai receber mais esse contato do homem, e a mulher, ela biologicamente, ela está mais preparada para ser mãe. E esse ser mãe, uma vez satisfeita, uma vez já realizado o sexo, ela está voltada para a criação da sua prole. Enquanto o homem está ligado para fecundação, fecundar, né, várias mulheres, isso eu estou falando no sentido biológico, entenda bem, no sentido biológico, sociológico, o homem está preparado para fecundar várias mulheres, e as mulheres estão preparadas biologicamente para cuidar da sua prole. Então veja que são dois pontos diferentes, mas são importantes, né, porque se complementam. Então o homem terá mais desejo sexual do que a mulher, biologicamente, naturalmente isso acontece. E muitos homens então reclamando porque tem mais apetite sexual e a mulher tem menos, e dizem que usam esse texto erradamente para dizer, olha, a Bíblia diz que o corpo dela me pertence. Só que ele se esquece que isso vale para ambos. O corpo da mulher pertence, mas ao corpo do homem também lhe pertence.
E eu costumo brincar com eles assim, dizendo, aqui está o homem, aqui está a mulher, né? Ó, o seu corpo me pertence e tal. E aí ela, no mesmo momento que ele usa esse texto para falar, o seu corpo me pertence, que a Bíblia diz. Ao mesmo tempo ela pode usar o mesmo texto e dizer, não, o seu corpo também me pertence e eu não quero. Então ele diz, eu quero porque o seu corpo me pertence. E se ela disser, não, eu não quero e o seu corpo me pertence, o que acontece? Né? Como diz o ditado, quando dois bicudos não se beijam, né? E quando um não quer, dois não brigam. E quando um não quer, na Bíblia, nós cristãos, quando um não quer, dois também não fazem sexo. Ou seja, o corpo de um pertence ao outro. Há de ter um casamento, e casamento é abrir mão, casamento é estar junto, casamento é essa união, e casamento é essa compreensão de acertar, né, o querer. O corpo de um pertence ao outro. Olha, os homens aí só usam texto para benefício próprio, né? E esquece que existe por trás toda uma questão biológica da mulher, da preparação da mulher, da preparação do homem. E no tópico 3, ele fala dos princípios para uma intimidade sadia. E ele dá 3 princípios importantes. O primeiro princípio é o amor. 3.1. Um amor cuidadoso e protetor. Sem amor não existe a sexualidade. Pode existir o sexo. E existem vários tipos de sexo, né? Sexo animal, sexo de várias formas, sexo violento, sexo, enfim. Mas não é disso que a Bíblia está falando. Estamos falando aqui de um sexo cuidadoso, de um sexo prazeroso, de um sexo feito dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que ele trará saúde espiritual e material também. Uma vez que, como nós já falamos anteriormente, o sexo ele é muito mais do que encontro carnal e que trocas de fluido, também há nele um princípio espiritual, uma espiritualidade sadia também vai envolver um sexo sadio. Bom, e 3.2, conviver com entendimento, e aí é muito importante, há muitos homens que não têm entendimento, né? Eles são como aquele homem chamado Nabal. Pesquisa aí depois, aí na sua Bíblia, quem foi Nabal? Nabal foi um homem que não tinha entendimento nenhum, foi salvo pela vida da sua esposa, que teve que aí intervir, né, por ele até Davi. Bom, tem muitos homens como Nabal, não tem entendimento de nada. Eu costumo dizer, irmãos, você pode até rir agora, mas eu costumo dizer para a minha igreja, com as pessoas, quando eu dou palestra sobre casais, o seguinte: o homem pode ser feio. Aliás, o homem é feio, né? Mas não pode ser burro. Porque uma das coisas mais importantes que as mulheres prezam num homem é a sua inteligência e não a sua beleza. Então, há muitos homens, né, que são burros, irmãos. E isso o que significa burro? Eu estou usando burro no sentido de não saber coabitar com a sua esposa com entendimento. E há de você ter um entendimento, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso é o tópico lá 3.2, quando ele fala que um casal maduro sabe respeitar os espaços um do outro, as diferenças entre si, os limites não devem se ultrapassar e a vontade e a opinião um do outro. Lembra que está a ver com a questão do corpo de um pertence ao outro? Então, da mesma forma que o corpo dela me pertence, o meu corpo também lhe pertence. Então há de se ter aí o entendimento de respeitar os espaços, de estar cada um entender o seu momento, cadê a sua hora. Pastor, alguém disse para mim que não há privacidade no casamento, né? Não, você não tem mais privacidade depois que casou e não tem mais espaço separado, a gente tem que fazer tudo junto. Não, olha só, o segredo de um relacionamento sadio está no respeito aos espaços, respeito às diferenças, tá? Respeito ao outro. Tem um momento que o homem quer estar sozinho, respeite. Tem um momento que a esposa quer estar sozinha, e em muitos momentos isso acontece, respeite cada um o espaço do outro. O amor, ele supera todas essas coisas e junta os dois no momento certo. O principal, né, no 3.3 é o cultivar uma boa comunicação, porque sem comunicação não vai a lugar nenhum. E acho que esses 3 pontos, então, são importantes você frisar, que o autor está chamando, que é o terceiro objetivo, tá? Quais são os principais princípios dessa intimidade? Baseada no cuidado, né? Da questão do entendimento, coabitar com entendimento, né? Então, cuidado, entendimento e comunicação. Cuidado, entendimento e comunicação. Vamos agora, então, à segunda parte desse estudo, onde eu vou tratar de estudos de caso para a gente pensar por que temos tantos problemas nessa área sexual. Gente, então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um estudo mais né, aprofundado para a gente pensar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, as pesquisas têm mostrado que 70% das separações têm como causa principal ou secundária o desajuste sexual. Então, esse problema do sexo, alguém diz assim, casamento não é só sexo. Sim, casamento não é só sexo, mas é sexo também.
Então ele é muito importante, não é pouco importante, a gente não pode desprezar. Então você vê aqui, ó, pelo menos 70%, né, está relacionado a essa questão do desajuste sexual, ou seja, ou quer mais ou quer de menos. 25% das mulheres não têm prazer sexual. Gente, isso é muito sério. É um dado assim alarmante. 25% das mulheres fazem sexo por obrigação, fazem sexo sem saber por que estão fazendo sexo, ou faz sexo apenas para a procriação. Não tem prazer sexual. Dos 75% que sobraram, que tem prazer, 30% não tem orgasmo. Olha que questão, hein? Muitas mulheres nunca conheceram o orgasmo, e isso é um problema sério, porque o orgasmo é uma das partes aí fundamentais. O orgasmo é uma das partes fundamentais aí para o relacionamento feminino, né? A mulher precisa disso, faz bem ao corpo. E se ela nunca teve um orgasmo, ela dificilmente vai ter sentido em fazer sexo. Para ela, sexo vai ser uma obrigação, vai ser algo porque os pais ensinaram, porque o pastor falou, porque a Bíblia falou, ou para a procriação, para ter filhos. Então, e agora, por que as mulheres não têm orgasmo? A gente vai ver quais são os principais motivos também por conta disso. E, pasme, eu não estou falando de uma pesquisa fora do âmbito cristão, estamos falando de pesquisa no âmbito cristão. Voltando aqui, então, né, você tem aí, ó, 70%, 75% que tem prazer, 30% não tem orgasmo. 95% das disfunções sexuais tem cura. Então, às vezes, isso é um problema fisiológico, né? Uma disfunção sexual geralmente um problema fisiológico que tem origem na sua mente. E é isso que o tópico fala lá na lição de número 4, que a gente está estudando, para você pensar que a gente não está saindo, né? E aí ele fala que é preciso buscar ajuda, né? É preciso entender isso. Buscar ajuda especializada. Agora, por que há tanto problema em relação à questão do sexo? O que eles esperam, né? Os homens esperam, né, do sexo. O que os homens esperam? O que eles esperam do sexo? Em primeiro lugar, bom sexo, né? Eles querem fazer um bom sexo, eles querem depois disso uma companhia agradável, e só depois eles querem uma companhia exclusiva, uma companheira só para ele. Mas em primeiro lugar, na cabeça do homem aqui, ó, nessa cabecinha só tem uma coisa: sexo. E o que é o sexo para elas? O que elas estão esperando, né, desse relacionamento? Agora eu estou vendo a cabeça delas. Em primeiro lugar, não é o sexo, mas é sentir-se amada, desejada e reconhecida. Então isso para ela é um bom sexo. A segurança de um lar, a mulher tem que se sentir segura. Bom pai para os seus filhos. Lembra da questão da prole? Lembra a questão da preservação da prole? Como que Deus dotou a mulher dessa necessidade de cuidar dos filhos. Então ela está, em primeiro lugar, ela pensa sempre nos filhos. E último lugar, quarto lugar, o sexo. Então você repare que existe uma diferença entre o que é sexo para um e o que é um bom sexo para o outro. Para o homem, bom sexo, aquele sexo, né, que ele faz, se sente feliz. Para ela é ser amada, desejada, reconhecida. Para ele é uma companhia agradável, estar com ele só naquele momento. Para ela não, é uma segurança. Ela quer saber quanto tempo vai durar, quanto tempo vai ficar, se vai ter uma seguridade de um lar, como é que vai ser o amanhã. Ela pensa na segurança da família. E o homem está falando de uma companheira exclusiva, ele só quer para ela. E ela quer, na verdade, pensando nos seus filhos. E só depois é que ela sente o desejo sexual. Então você repare que há uma diferença entre o que é sexo para ele e o que é sexo para ela. Logo tem que haver o quê? Uma conversa, né? Tem que haver uma forma, né, de que possa chegar aí a um denominador comum. O que é um bom sexo para ele e para ela? Para ele, né, no caso, para o homem, aqui que a gente está aqui estudando hoje, aqui, ó, para o homem, quando não falta e tem qualidade, ele quer muito, né? Para ela, quando o sexo é apenas uma consequência, é o coroar de um relacionamento em amor, carinho, afeto, ternura, provisão e proteção. A mulher não está pensando primeiro em sexo. Vem uma série de coisas antes: carinho, amor, afeto, ternura, provisão e proteção. Quando ela espera por ele, se arruma e fica bonita. Iniciativa sexual demonstra que o deseja. Então, não vá para a cama, que é essa questão da sexualidade, né? Não vá para a cama como mãe dos filhos ou dona de casa. Você vai como uma mulher. Então, repare o que é diferente aí, o sexo para um
e o sexo para outro, e como que os dois funcionam. E por que eu estou falando disso? Porque existe uma diferença muito grande entre o que um pensa e o que o outro pensa, né? O que um quer e o outro quer. Quais são os problemas, então, que a gente tem em relação ao sexo? Primeiro, a rotina. A rotina é um problema sério, né? Que a gente deve pensar muito bem sobre isso, fazer sempre as mesmas coisas, nos mesmos lugares, não ter aquela questão da sexualidade, do pensamento, de ter aquele ambiente, a criação de um ambiente que é importante. O texto aqui está em Cantares 7, do 10 ao 13, onde tem esse texto romântico lido, né? Sempre falado: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Vamos, ó meu amado, saiamos ao campo, passeamos às noites nas aldeias. Olha só, sair, né? Sair do mesmo ambiente, sair do mesmo quarto, passear com a sua esposa, isso é saudável, né? Sair, levar para tomar um sorvete, ele conversar na praça. Então, isso é muito interessante. Agora, tem momento que é preciso procurar ajuda, né? Quando o homem tem algum problema, às vezes não é só o homem que tem tanto necessidade, mas às vezes o homem não tem. E a mulher, às vezes, tem mais necessidade do que o homem, e estamos aí nesse descompasso. E no caso do homem, é preciso procurar ajuda especializada, porque ele pode ter um problema de disfunção erétil. No caso, é uma situacional orgânica, né? Quais são os tipos? Né? Ejaculação precoce, falta de orgasmo, falta de prazer, compulsão. Tudo isso são problemas que a gente pode, um homem pode ter, principalmente a partir dos 40 anos, né? E aí, o que ele precisa fazer? Procurar ajuda. Não tenha preconceito, não tenha medo, não tenha essa questão de você não procurar ajuda. Você deve procurar ajuda sim, para que você possa ter uma vida prazerosa sexual. Então, se o homem não ejacula muito rápido, ejaculação precoce, ele não dá prazer à esposa e ela logo não, e por sua vez ela não vê tão razão para fazer o sexo. Falta de orgasmo, se o homem também não tem orgasmo, ele também não vai procurá-la. Falta de prazer, né? Às vezes é relacionada à questão mecânica do corpo, o corpo como aí a questão de uma dor, algum incômodo, isso tudo vai ser difícil, vai lidar. E a questão da compulsão. A compulsão também é um problema sério, a pessoa que deseja demais. A compulsão, na verdade, é um problema psicológico que deve ser tratado, né? É praticamente uma doença. Procure ajuda. Bom, Mateus 21, 33, 34. Houve ainda outra parábola. Houve um homem cujo pai de família que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou a outros lavradores. E o versículo 34 diz: e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E isso é importante, você cuidar da sua esposa, né? Então, é importante, eu quero dar só 2 dicas importantes para você. Se apaixone de novo, né? Se apaixone sempre. Aí vocês estão reclamando muito, tem dado muito problema aí, essa questão aí do divórcio, mas eu quero só deixar aqui para você 2 tópicos importantes para o vídeo não ficar muito longo. Se você quiser, você deixa aí nos comentários falando sobre isso, e a gente comenta, faz um vídeo só sobre isso. Se apaixone de novo. Antes, sentimentos levam a procedimentos, ou seja, se você tem sentimento de amor, você pode manter esse fogo aí aceso do amor, tudo direitinho, fazendo dentro dos preceitos bíblicos. E depois, procedimentos trazem de volta sentimentos. Uma pessoa apaixonada não vê defeitos, não vê os outros. O que está faltando muito na nossa sociedade é a falta desse amor, da busca desse amor. A gente está vendo aqui, né, terminando aqui, eu vou chegando já no final, para mostrar aqui para vocês como que esse ato sexual hoje está tão banalizado, as pessoas não têm mais prestado atenção, se esquecem ou não sabem que por trás do sexo está tudo uma questão espiritual, e essa banalização do sexo tem feito com que a sociedade, de certa forma, se deteriore. Próprios papéis na família têm se deteriorado por não entender, não valorizar, não compreender o papel do sexo. Então, vamos fazer o nosso resumão. No tópico 1, nós vimos que Deus criou a sexualidade, e saber que sexualidade é o comportamento, sexualidade é o algo, é o que está por trás. Vimos também que é importante você cuidar dessa sexualidade. Sexualidade está no corpo, está no olhar, está no ver, está no sentir, está no falar. Que o ato sexual em si, ele não começa à noite ou numa hora, mas é todo um padrão de vida, todo um comportamento. Quantos maridos tratam mal a sua esposa de dia e querem ter relacionamento de noite? É complicado, isso não funciona assim, porque nós vimos que a mente da mulher é de forma de um jeito, e a forma do homem pensar é outro jeito, e é por isso que temos tantos problemas. O casamento e a vida sexual, no tópico 2 foi o que nós discutimos, e no tópico 3 a gente viu ali o ato sexual em si,
né? Bom, e nesse tópico 2 a gente viu que o homem e a mulher são iguais, mas diferentes. A gente discutiu toda essa questão dos papéis, como eles pensam, como pensa o homem, a mente do homem, como pensa a mente da mulher, e como que os dois podem chegar a um acordo através da palavra de Deus, enfrentar a raiz dos problemas, né? Esses problemas podem ser falta de diálogo, falta de conversação no lar, de saber o que gosta, o que não gosta, o que faz, o que não faz, qual é o melhor horário, qual é o melhor momento. Você deve procurar e discutir isso, e falar assim, eu tenho um problema, seja um problema sexual ou compulsão, ou seja um problema relacionado aí ao sexo, à ereção, procurar ajuda especializada. E antes de tudo, conversar. Conversar é o maior segredo que você pode ter aí, e não é isso uma questão apenas que não é só pra gente ficar no nosso âmbito, mas procurar ajuda especializada. Existem pessoas, médicos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, pessoas na área do sexo também que lidam com isso e vai nos ajudar a enfrentar. Muitas das vezes isso acontece por causa de traumas do passado, problemas do passado dificultam que a mulher tenha um relacionamento ou vice-versa. Então deve-se procurar ajuda e enfrentar a raiz do problema, tudo sabendo que antes deve-se ter uma oração, uma busca de Deus. Deus tem que estar presente nesse relacionamento. E o número 3.3, né? No caso, 2.3, desculpe, falou sobre respeitar-se mutuamente. Respeitar os espaços, né? O espaço do homem, o espaço da mulher, o momento do homem, o momento da mulher. Nós sabemos que a mulher tem os seus momentos, tem as suas horas. O homem também não é diferente, ele tem seus momentos, tem suas horas. Quando há o respeito entre ambos, né? Isso é muito importante. Eu não vou me alongar muito, mas se você quiser mesmo que a gente continue sobre esse assunto, deixa aí o seu comentário e a gente vai conversando, vai falando sobre isso. No 3, a gente viu que um amor cuidadoso e protetor, né? O homem deve cuidar, deve regar, deve cultivar o amor para com a sua esposa. E aí fica muito, essa parte eu entendi que pegou muito para os homens aí. Nós homens temos esse cuidado do amor protetor, de amor de Cristo pela esposa, protegendo, toda essa questão importante. Numa das aulas anteriores eu falei que antes de Deus criar o homem, né, criou o ambiente, né? Tudo isso é importante para a gente aprender, né? Até na hora do relacionamento é preciso ter um ambiente confortável, que a gente viu, né, que a mulher está preocupada com a segurança enquanto o homem está preocupado com o ato. Então tem que ter um local. Por isso nós abordamos na situação da lição de número 2 e 3, sobre a casa, ter uma casa, ter um quarto, enfim, toda a questão do cuidado, uma preparação, isso é importante. O homem precisa conviver com entendimento, tanto o homem quanto a mulher, porque o homem, se for compulsivo, ele tem que se tratar. Se ele não está no ritmo adequado da frequência sexual, ele deve conversar com a sua parceira sexual, com a sua esposa, e deve ter entendimento sobre os seus dias, melhores momentos. Da mesma forma também a mulher, porque o homem pode passar por alguns problemas, inclusive esses problemas estão relacionados a questões de saúde, são alguns problemas mentais, o bloqueio mental do homem, e também um problema da questão de doenças, como por exemplo a diabetes. A diabetes não tratada, não cuidada, ela pode gerar impotência sexual. Assim como a pressão alta e outras doenças também, elas podem interferir diretamente no problema sexual. E às vezes você está pensando no problema sexual, mas na verdade você está com outro problema, por isso deve procurar ajuda. Uma vez procurando ajuda, a mulher precisa ser essa parceira, né? Porque há de ter cumplicidade entre o casal e procurar se respeitar mutuamente, seus espaços, seus momentos, seus ritmos, para que haja uma boa comunicação sexual. E tudo isso, né, é através de uma boa comunicação, que é o 3.3, né? Que vocês têm que se comunicar, o casal tem que se comunicar antes de falar alguma coisa, antes de procurar um pastor, antes de procurar ninguém. Não, é você e seu esposo que devem conversar, não é o pastor que deve regrar, que deve dizer o que tem que fazer, nem eu aqui, muito menos fazer isso, né? É você que deve conversar com seu marido, com sua esposa, e conversando, manter esse papel do diálogo, da comunicação, para que possa ter saúde, para que possa ter sucesso no seu relacionamento. E aí a gente vai já encerrando por aqui, terminando nossa videoaula, lição de número 4. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos chegar até 10 mil aí, né? Deixa o seu like e dá um glória. Comenta aí, glória, isso é muito importante. Hashtag vem para EBD, hashtag EBD.com. Deixa aí o seu comentário, vai ser muito importante. Se você achou que é legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui e quer ter outros comentários sobre outros vídeos sobre esse, é só falar com a gente aqui, deixa aqui no comentário e vou ter prazer de falar mais sobre família. Eu
ministro palestras, eu falo isso na minha igreja, enfim, eu tenho um pouquinho de conhecimento, tenho 25 anos de casado, feliz matrimônio com a minha esposa Cristiana, né, que é bênção na minha vida, e vocês podem entrar lá no meu Instagram, no meu Facebook, vocês sempre vão ver, nossa família, nossa igreja está sempre lá comigo, e Deus tem me dado um pouquinho de conhecimento que eu gosto de compartilhar. Se você quiser, comenta aí pra gente, eu vou saber assim que você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque isso ajuda aí ao vídeo subir e saber que vocês estão interessados nesse tema, pra gente conversar mais. Baixe os nossos e-books, procure tudo pela Amazon, você vai receber na sua casa, vai ser bênção de Deus para a sua vida. Compartilhe esse vídeo até os confins da terra. Amém? Ah, já sei, você está pensando aí, né? Cadê João e Ana? E João e Ana? Será que eles resolveram a sua situação? Vamos ver. Que bom que eles resolveram, né? Que bom que está tudo resolvido, foi bênção de Deus, está tudo certinho. Nós vamos então ficar por aqui, vamos nos despedir, porque semana que vem a gente tem aí, ó, enfrentando as tensões no casamento. Ah, meu Deus, o negócio vai ficar quente, hein? João e Ana devem aprontar mais alguma coisa. Bom, enquanto eles estão lá, a gente vai se preparando aqui a nossa EBD para ajudar as pessoas. Até a próxima. Deus te abençoe.